E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 80. E vamos falar de um tema que é bastante delicado, e clássico dentro da sociologia, que é o tema do suicídio, já que estamos no mês Setembro Amarelo, né? Mês dessa campanha de alcance nacional de prevenção ao suicídio. Então, antes de mais nada, né, se você ou alguém que você conhece estiver precisando de ajuda nesse sentido, você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida no número 188, né, um atendimento de 24 horas todos os dias, né, já que a gente julga aqui ser um tema de bastante delicadeza, né, de muita sensibilidade, mas que tem como amparo teórico nosso, né, uma das obras mais clássicas, mais conhecidas dentro da sociologia, talvez aquela que inaugura, né, no ponto de vista metodológico, né, a rigidez, né, científica da ciência que nós temos hoje, a obra O Suicídio, de Émile Durkheim, obra de 1897. E para fazer essa longa discussão aqui, estamos com o nosso querido Luiz Dominguinho. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Pois é, vale algumas observações preliminares. Primeiro, na finaleira da pandemia, quando a gente estava bolando a criação do Maldita Politicagem, a gente estava discutindo sobre as aulas e sobre como abordar o suicídio em aula, e a gente fez o primeiro esboço de episódio antes do próprio podcast nascer de fato, e a gente fez um desenho, uma ilustração de como usar a teoria do Durkheim em aula. Se a gente conseguir resgatar esse papel, isso vai para as nossas redes sociais, porque esse papel está em alguns confins das gavetas e dos armários aqui. Em segundo lugar, a gente deixou para fazer em setembro, porque para combinar com o mês, enfim, mas era um episódio que a gente queria fazer há muito tempo mesmo. E em segundo lugar, fazer uma menção ao nosso professor Pedro Bodet de Moraes, um grande sociólogo, um grande durkheimiano que nos deixou precocemente no ano passado, mas como ele era um entusiasta desse livro, a gente gostaria de dedicar o episódio a ele, a memória dele, que nos influenciou muito nas suas aulas, um grande professor, um professor maravilhoso, uma das maiores didáticas que a gente já teve. Dedicar ao Pedro Bodet, que, enfim, é um professor que marcou muitas gerações ali na Federal do Paraná. E a imagem inicial é o seguinte: todo mundo sabe, ou já deve ter visto, lembrado, de músicos, de artistas em geral que se suicidaram, né? Não só músicos, mas poetas, pintores. Então, pensem, puxem da cabeça de vocês aí, e a gente vai lançar a pergunta para explorar ao longo do episódio: por que essa maior propensão ao suicídio entre artistas? Durkheim, com esse livraço, nos ajuda a explicar a questão. E é isso, os agradecimentos de sempre, novos ouvintes, pessoas que estão escrevendo agora com mais frequência naquela caixa de comentários do Spotify. Pessoal, usem aquela caixa, tá dando uma participação bacana. Ou então, quem não escuta no Spotify, vai lá no Instagram e senta o comentário pra gente. Além do mais, a nossa campanha de financiamento coletivo, para que esse projeto continue, para que a gente consiga explorar tantas teorias e tantos livros legais de sociologia ao decorrer dos episódios. Entrem lá no apoia.se/Maldita Politicagem, você pode doar de R$5 em diante, enfim, algo muito barato, mas que para a gente faz uma grande diferença para a continuidade do projeto. Então, gente, embora o tema seja, né, naturalmente meio obscuro demais, né, meio desanimador, nós vamos tentar trazer aqui uma narrativa que seja menos dolorosa, né, para quem está ouvindo, etc. Espero que vocês não encarem isso como uma espécie de brincadeira ou como diminuição de um problema que é muito grave, né? Só não dá para a gente ficar aqui num clima de velório durante 1 hora. Então vamos tentar trazer uma narrativa que seja menos cansativa, né? Não diminuindo a seriedade sobre o tema. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre a obra do Durkheim mesmo, né? O contexto de que esse grande, um dos clássicos da sociologia, escreveu essa obra que é emblemática na sua trajetória. Vamos falar sobre o suicídio e os 4 tipos que ele desenhou lá atrás. E no segundo bloco, a gente amplia, vamos falar um pouco sobre a campanha, sobre algumas curiosidades que estão inseridas nessa discussão. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles nossos quadros queridos que a gente bola com muito carinho para vocês.
Então, Alessandro, o homem que dá aula de suicídio magnanimamente, conta pra gente o contexto da obra. A obra é de 1897, finalzinho do século XIX. O Durkheim escreveu As Regras do Método Sociológico, acho que em 1895. Ali ele define um manual de como fazer sociologia. E aí ele aplica esse manual nesse livro, né? O livro O Suicídio, que seria a aplicação empírica. Ele vai analisar um fato com aquelas regras lá, mas tem todo um contexto intelectual que você vai explicar para a gente sobre esse livro, que é um toco, que tem mais de 400 páginas. Bom, antes de mais nada, né, eu não sei se eu tô com essa bola toda para dar aula, de repente você fala um negócio desse, das aulas magnânimas, Tá aparecem bom. uns alunos Pessoal colocando, andou falando que é comentando muito, ali. pessoal andou falando que é muito agradável escutar você no podcast, que você é muito gostosinho de escutar. Então, sapeca. Vai te catar, eu senti ironia nisso aí, hein? Vamos lá. Acima de tudo, gente, para quem não é da área, para quem não se interessa necessariamente por sociologia, né? Mas vale aqui ressaltar que esse estudo do Durkheim, ele é muito revolucionário pelo desenho de pesquisa que ele apresenta em 1897, né? Então é uma obra que, de certa maneira, pelo menos no ponto de vista da popularidade, inaugura, né, um tipo de pesquisa que é a forma como nós fazemos, né, no mundo moderno, né? Lógico que algumas das coisas ali estão ultrapassadas, né, mas é bastante moderna no quesito desenho metodológico. Para quem quiser, inclusive, se inspirar, vale aí a dica sobre o suicídio do Emile Durkheim. Bom, então, trata-se de um livro onde o Durkheim, de alguma forma, ele apresenta ali, né, ele está relacionando essa ideia, essa análise sobre o suicídio com várias das ideias dele. E aí, só para ficar aqui uma contextualização teórica, o Durkheim é um autor que tenta delimitar a forma como o coletivo se sobrepõe ao individual, né? Então, aqui, um dos principais argumentos está que o mundo social explica coisas que, no primeiro momento, parecem ser individuais. E o suicídio é um caso desse, né? O suicídio é um fato social, vai dizer ele. Ou seja, aspectos que vêm da sociedade e vão lá influenciar o indivíduo, né? Que obedecem a 3 regras, mas isso a gente deixa para outro episódio. Bom, então não é uma obra que vai ficar lidando ali com psicologia e com sociologia juntos, né? Não é disso que se trata. O que o Durkheim está interessado é entender como a sociedade influencia, sim, aspectos que são vistos apenas como psicológicos, né? Então, segundo ele, a psiquiatria da época traz uma série de equívocos, e esse é uma das características do livro, né? Ele passa 200 páginas eliminando hipóteses rivais, né? Primeiro, o suicídio não pode ser explicado por raça, por pré-determinação biológica no geral, né, por hereditariedade, por temperatura, que eram várias das teses que existiam na época. Outra tese, né, que o suicídio é algo estritamente da insanidade mental, né, ou da loucura, né, que os psiquiatras franceses, especialmente, tentavam aplicar ali, né, esse tipo de leitura sobre os casos de suicídio da França. Bom, Também diverge das explicações religiosas mais antigas, lá do século XVI, XV, de que era possessão pelo demônio, né? Pois é. Não, esse A não negócio ser... da eliminação de hipóteses rivais mostra também como a ciência era porqueira naquela época também, né? Porque, pô, tentar explicar o suicídio por temperatura ou por hereditariedade é uma sacanagem, né? Mas ele vai eliminando e mostrando por que cada um desses argumentos não podem ser defendidos, né? Nesse caso, com comparações sempre, né? De regiões do mesmo país, porque existia lá, a Itália é calor e a Finlândia não tem sol e é frio, por isso a Finlândia tem maior taxa de suicídio. Bom, ele vai pegando lá na Itália, né, nas variações, né, Deixa eu dizer só uma outra coisinha, desculpa ficar interrompendo. Ainda se ouve falar, às vezes assim, mal colocado no senso comum, de que os países muito frios têm mais taxa de suicídio por causa do frio. Isso o Durkheim já vai desmontar lá em 1897. Pois é, então veja, o argumento central, né, resumindo, é que aspectos psicológicos possuem relações com o social. Hoje parece óbvio isso, né? Mas é interessante a gente colocar aqui, contextualizar contra quem o Durkheim está escrevendo, né? Principalmente contra os determinismos, né, do mundo biológico que surgiam ali no final do século XIX, dentro da psiquiatria. Bom, ele olhava também para um dado que alterava ali no século XIX, para tentar contextualizar do ponto de vista histórico, né, os países europeus todos se urbanizando, né, ganhando
apresentando cada vez mais taxas de urbanização, de industrialização, ou seja, uma modificação social e econômica que ocorria. E nesse contexto, por exemplo, a França apresenta quase uma duplicação do número de suicídios, né? A média, que era de 2.800 ao ano, passou a ser 5.100 30 anos depois, entre 1840 e 1870. Aqui já tem um indicativo, né, de que a sociedade, esse novo modelo de sociedade mais capitalista, mais urbano, mais individualista, está por trás das explicações desses suicídios como um todo. Isso é um gancho para eu falar uma coisinha aqui. Porque ele não nega que o suicídio tem uma dimensão individual, subjetiva e psicológica, portanto, que deve ser estudado pelos psicólogos, inclusive. Isso ele fala que as motivações individuais, as causas, o sofrimento individual é o objeto de estudo da psicologia. Como que ele converte isso num problema e numa questão sociológica? Se ele pensar nas taxas de suicídio ou aquilo que ele chama de taxa de mortalidade e suicídio em uma dada sociedade. Porque olhando nesse âmbito ou nesse nível agregado, você pode ver o problema, ou melhor, olhando no nível agregado, essa taxa de mortalidade e suicídio em um dado país durante intervalos de tempo, olhando assim, você pode pensar sociologicamente, abdicando do olhar psicológico. Perfeito. Então, veja, a descrição clássica, né, que sempre vocês vão encontrar em vários sites que vão falar sobre suicídio, do Durkheim mesmo, abre aspas, o termo suicídio é aplicado a qualquer morte que seja o resultado direto ou indireto de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Ou seja, qualquer tipo de ação, né, ou de falta de ação que o indivíduo sabia que ia resultar na sua própria morte, pode ser considerado um suicídio. Ele faz essa ressalta antes de explicar. E aí, de forma bem simples aqui, né, são dois grandes aspectos sociais que são as raízes do problema, né? Ou seja, o Durkheim primeiro ele vai dizer, tem um erro que normalmente a nossa sociedade comete, que é analisar o suicídio através da forma final que ele teve, né? Deu um tiro na própria cabeça, se enforcou, tomou veneno, etc. Isso daí não é tão importante para a gente entender o problema. O importante é entender as raízes. E essas raízes são duas principais, né? Uma, primeira, a integração social do indivíduo, ou seja, quão integrado o indivíduo está na sociedade, e a regulação moral do indivíduo, ou seja, como a sociedade consegue regular as ações individuais de cada um. E aí é o seguinte, né? Nós temos esses dois aspectos e o exagero deles, né? Ou muito disso, ou a falta disso também pode causar, ambos os extremos podem levar o indivíduo ao suicídio. Então, integração social de mais, integração social de menos, regulação moral de mais, regulação de menos, o que geram 4 tipos de suicídio. E a tese central é o seguinte, do livro, que se a gente for resumir, porque tem muitas subteses e tal. Mas vamos lá, aspas, os suicídios variam na ordem inversa do grau de integração do indivíduo na vida social. A gente vai desenvolver isso para ficar mais claro, porque parece meio vago, mas fica o registro dessa tese do livro. Quais são os 4 tipos, Alessandro? Então vamos começar aqui com o eixo da integração social, né? Então, integração social, como eu falei, pode ser vista, né? Integração de mais ou integração de menos. Vamos começar por aquele tipo que é considerado a integração de menos, ou seja, o indivíduo se sente fora, né? Se sente não integrado à sociedade. Por esse contexto aqui, por essa explicação, ele dá um nome de suicídio egoísta. Então vão guardando aí, gente. Vai ser muito nome aqui, vai ser um pouco complicado para vocês ir gravando só ouvindo a gente, né? E para fazer justiça ao que eu coloquei na abertura, aqui se dá os tipos clássicos de suicídios de artistas, que são indivíduos que se sentem muito sozinhos, solitários, com dificuldade de se encaixar socialmente, com apatia, né? O caso, por exemplo, do Kurt Cobain, de vários poetas, são indivíduos que deixam cartas dizendo isso, né? Não consigo mais, não vejo mais graça na vida, não vejo mais sentido na integração. Eu gosto de ficar sozinho, isso me aflige, então tem uma dor aqui que está exatamente relacionada a esse excesso de individualidade e baixa integração com os grupos sociais, a família, os amigos, enfim. E aí como é que o Durkheim fortalece o argumento da existência desse tipo de suicídio aqui, né? Primeiro, ele apresenta que protestantes apresentam maior número de suicídio do que a população católica.
Por que essa explicação? Porque os protestantes são adeptos de um tipo de fé onde ele é autor de sua própria fé, né? Ou seja, existe já um caráter mais individualista na ética protestante. E veja que aqui estamos há uns 10 anos antes do clássico livro do Max Weber, né? Ética Protestante e Espírito Capitalista. Espírito do capitalismo, né? Os católicos seguem uma cartilha mais pronta, mais institucional, né? Que integra mais o indivíduo. Mais coletivista na prática da fé, né? Isso. Então, aqui já tem uma grande dica já do problema. Ele, inclusive, compara países, o mesmo país, né, uma mesma cidade, e compara as populações católicas e protestantes e verifica que protestantes tendem mais ao suicídio do que católicos, né? Apresentam números maiores. Outra coisa que é interessantíssima na população analisada é que quanto maior o nível de estudo do que o indivíduo apresenta, maior também é o número de suicídios, né? Isso aqui, lógico, né? Não está falando que o fato de estudar leva a pessoa ao suicídio, né? Mas o fato da pessoa ser estudada pode levar ela a uma leitura de mundo individual que diminui a coesão e a integração dela em relação ao coletivo que ela está inserida. Então, você aí que fica estudando demais e enxerga a sociedade, os problemas da sociedade, é mais ou menos esse o princípio que ele tá destacando aqui. A outra coisa, indivíduos que não são casados também apresentam maior taxa. Ou seja, não, casamento... não só solteiros, mas também divorciados, né? Isso. O casamento é uma forma de integração importante, portanto, né? As instituições sociais como todos são formas importantes de integração. Bom, no outro oposto da coisa, então a gente falou da integração de menos, integração social, um indivíduo que não é integrado, mas existe um outro tipo que é a integração demais, que é esquisito, né, esse tipo aqui, né? Como assim o cara é integrado demais e acaba cometendo suicídio? Bom, os objetivos e as crenças coletivas, né, da sociedade, de grupos sociais, passam a ser mais importantes do que a própria vida da pessoa, né? É mais ou menos essa, uma individualização insuficiente. Como que o Durkheim vai fortalecer esse argumento aqui? Normalmente esses indivíduos que cometem esse suicídio do tipo altruísta, que é essa integração demais... Para o grupo, pensem, suicídio para o grupo, né? Isso, em relação ao grupo, né? Eles levam em consideração que existe uma causa que é maior, que é mais relevante do que sua própria vida, né? A gente pode pensar em vários exemplos aqui, né? O indivíduo que como é que chama aqueles pilotos, kamikaze, né? Os pilotos de avião lá do Japão que jogavam seu avião sobre os inimigos, né? Ele está colocando acima dele mesmo o ideal de nação, de império japonês, por exemplo. E aí, o que vai dizer o Durkheim no ponto de vista demográfico? Soldados tendem a ser muito... o índice de suicídio entre soldados é muito maior, especialmente em tempos de paz, veja só. Né? E vale dizer uma coisa, no que se refere aos japoneses da Segunda Guerra, tem muitas fotos que eles já se oferecido para pilotar o avião que seria atirado contra, enfim, um ponto em que eles iam morrer, muitos parecem felizes nas fotos. Porque aquilo para ele é uma honra de celebrar e de se dedicar sua vida à causa do império. Sim. Então, veja, suicídio cometido por uma pessoa que perdeu um líder da família, um líder da tribo, do vilarejo, né? Ou então o suicídio dos homens-bombas, né? A ação de guerra dos homens-bombas, todos esses suicídios que a pessoa morre em nome de algo são típicas desse suicídio altruísta aqui, né? De integração demais, ou seja, coletivos sobrepõem ao individual. O outro eixo que diz respeito à regulação moral da sociedade, quando, de um lado, ocorre uma perda dessa coesão moral e dos valores que organizam o que é certo, o que é errado numa sociedade, vai acontecer crescimento daquilo que ele chama de suicídio anômico, que é anomia, a ausência de regulamentação, a ausência de leis e da eficácia dessas leis morais. Então, a sociedade está bagunçada, a sociedade está chacoalhada. Isso acontece em grandes transições sociais, né, ou momentos de crise, de algum tipo de crise, pode ser inclusive crise econômica, mas não só econômica. Então, nesses casos, você tem o indivíduo se sentindo solto nesse chacoalho da sociedade, ele fica balançado, e a frequência disso é muito perceptível em dados demográficos. Isso o Durkheim escreveu lá no final do século XIX, mas você vê em vários momentos do século XX, que é um século de muitos
chacoalhões. Então, por exemplo, depois da Revolução Cubana, em 59, 58, 59, a década de 60, assiste a um aumento do suicídio em Cuba. O contrário, na União Soviética, após a queda do Muro de Berlim, em 1989, nos anos 90, tem aumento do suicídio na Rússia. Então, esse tipo de onda, que ele chama de correntes suicidógenas, elas são fruto de abalos na sociedade que desintegram a moral e as leis. Então vamos lá, né? Só para tentar deixar mais claro que eu acho que normalmente os alunos sentem maior dificuldade de entender isso daqui. A gente vive nossa vida toda buscando alguns objetivos, certo? Ou seja, é uma moral da sociedade que a gente vai seguindo, né? Ter uma boa vida profissional, construir uma família. Agora imagine que de repente aconteça alguma coisa e suma, né? Ou minha família morreu no acidente de carro, ou eu perco todo o meu dinheiro e sou demitido, né? Numa crise econômica. Essa decepção profunda, em outras palavras, é uma falta de capacidade de regulação das leis morais, né? Ou seja, eu não estou mais sendo orientado pelas leis que regem a nossa sociedade, eu acabo ficando solto, né? Eu acabo procurando me matar. Então, esses suicídios, depois de depressões econômicas, depois de desilusões políticas, né, idealísticas, etc., tudo isso faz parte aqui do suicídio anômico. Vale dizer que na crise de 29 em Nova York aumentou o suicídio, na crise quando o Collor confiscou as poupanças aqui no governo dele, aumentou o suicídio. Em 2008, na crise dos subprimes, aumentou o suicídio. Então, crises econômicas puxam o suicídio, mas é um pico isolado, depois estabiliza. Né? Então, veja só, Luiz, aí tem uma parte interessante. O Durkheim falou que, inclusive, se a gente compara, por exemplo, Querência com Curitiba, vai dar muita diferença nisso, porque Justo. as pessoas que A inquerência é pouco, é pouco. as pessoas que estão no mundo da agricultura, né, aquele mundo que permanece normalmente com as mesmas morais ao longo do tempo, esse local tende a não apresentar esse tipo de suicídio anômico aqui, né? Porque a moralidade daquele local, a regulação daquele local se mantém ao longo do tempo, né? Então, entre os profissionais da agricultura, quase não aparece esse tipo de suicídio, enquanto que você compara com profissionais liberais ou com grandes comerciantes, empresários, né? Esse índice é muito maior, essas decepções são muito maiores, né? E agora, o quarto e último, então, é o tal do suicídio fatalista, que é uma presença muito forte das regras da sociedade na forma de uma regulamentação excessiva, intransigente, coercitiva ou opressora sobre o indivíduo. Então, em geral, quando você tem regras que são muito fortes e constrangem os indivíduos contra as vontades deles, você pode ver o incremento desse tipo de suicídio. Exemplo forte, famosão. Após a lei do filho único na China, lá em 1971, é isso? Nós falamos sobre isso no episódio sobre os países com bilhões de habitantes, acho que 71 que ela foi instituída, a regra que permitia uma família ter apenas um filho. A partir do decorrer dos anos 70, aumentou a taxa de suicídio de mulheres na China, porque as mulheres sentiam o seu direito de maternidade tolhido pelo Estado, e isso aumentou a taxa de suicídio. Existem outros casos individuais. Tem um poeta russo chamado Vladimir Mayakovsky, que ele apoiou a Revolução Russa, mas à medida em que a Revolução se fortaleceu, ela proibiu a leitura e a venda dos livros dele. E aí ele vai fazendo textos reclamando disso, e depois ele se suicida com uma carta dizendo explicitamente que se suicidou por conta do autoritarismo do regime soviético que avançava lá na década de 20 na Rússia. Então, esse é um tipo de suicídio que o indivíduo fatalista, por quê? Porque o indivíduo fala, não tem mais jeito contra o que estão fazendo comigo, com os meus direitos, tirando a liberdade, então ele faz como uma espécie de protesto. Então, esse tipo de suicídio é muito comum ser associado com um escravo, por exemplo, um escravo ou alguém que está preso mesmo, né, dentro de um presídio, e acaba encerrando sua própria vida pela ausência de liberdade. Então, vamos lá, só recapitulando aqui, né? Regulação de menos, suicídio anômico, regulação de mais, suicídio fatalista, né? Então, aqui nós fechamos os 4 tipos de suicídio para o Durkheim. Vamos lá, Luiz, tem alguma tabelinha para a gente ou não? Bom, o Durkheim falava uma coisa lá no livro, O Suicídio, uma coisa que ainda é válida, que as taxas de suicídio são uma das coisas demograficamente mais estáveis se você olha o mundo de forma agregada. Porque
as variações são muito locais, nacionais e mais do que nacionais, dentro de certos setores de cada sociedade, de cada país. Mas os países mudam ao longo de anos, de décadas. Os primeiros, segundos, 10 primeiros vão mudando de modo muito lento. Isso é muito mais lento do que, por exemplo, taxas de homicídio. Os homicídios variam muito mais do que o suicídio. Mas os países diferem entre si e explorar essas diferenças é interessante. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019, o país com maior taxa de suicídio era a Rússia, com mais ou menos 30, quase 40 mortes a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, a África do Sul, mais ou menos a mesma taxa. Em terceiro, com aproximadamente 30 mortes a cada 100 mil habitantes, a Coreia do Sul, seguida pelos Estados Unidos. Aí tem uma lista, depois a gente pode colocar nas nossas redes sociais, mas dentre esses 10 que tem maior taxa de suicídio no mundo, o 10º é a Turquia, que tem menos de 5 a cada 100 mil habitantes. Então, vejam, a diferença de 40 do primeiro colocado, Rússia, para 5, a Turquia. É bem diferente. Veja só que o Durkheim escreveu lá no livro dele que a França, né, pelas suas características, etc., tinha maiores taxas de suicídio do que Alemanha, Espanha, Itália e Grécia também. Ele compara bastante, Reino Unido também. E isso se mantém. A França continua sendo a de maior número de suicídios entre os seus irmãos europeus, né? A Alemanha continua sendo a segunda colocada, e os países puramente católicos que o Durkheim destaca, né? Espanha e Itália estão lá embaixo, né? Com quase metade desse número, e a Grécia, que naquela época também era o menor índice, nem aparece aqui no ranking, né? Então, ou seja, é tão estável essa coisa que se manteve, né? Agora, o Durkheim não fala sobre os países fora da Europa Ocidental, quase, né? Então, não há uma explicação dele, porque, por exemplo, a Rússia, ele fala até da Índia, né? Que a Índia tem uma sociedade de caças que leva ao suicídio altruísta em vários momentos, mas a Rússia, por exemplo, ele não chega a falar, então nós não sabemos o que ele diria desse país que é o recordista atual, né? Mas vamos problematizar alguns casos específicos e problematizar o próprio livro do Durkheim no bloco 2, é isso? Isso, perfeito. Bom, é importante destacar a campanha, né? A campanha Setembro Amarelo, que já existe no Brasil desde 2015. É uma campanha de prevenção ao suicídio que foi puxada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que tem o telefone que vocês podem acessar e recomendar para pessoas, o 188. Também o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essas 3 instituições criaram essa campanha, que ocorre todo ano, para conscientização da necessidade de conter e de se prevenir contra o suicídio. É algo muito legal e que tem dado resultado. Ela é o mês de setembro porque foi emprestado da campanha internacional Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro, que essa é uma data desde 2003. Vamos lá, Alessandro, como que a gente pode esmiuçar um pouco a diferença entre os gêneros no que diz respeito a essas taxas de suicídio? Então, tem algo que o Durkheim coloca lá no livro dele, mas que não necessariamente nós temos uma resposta fechadinha para esse paradoxo que aparece nos dados, né? O paradoxo de gênero. Porque existe, né, no ponto final, no resultado final, desde 1897 até a atualidade, eu fui ver esse dado atualmente, um número esmagador, né, muito maior entre homens que se suicidam do que mulheres. Apesar de ser notável também que mulheres tendem a apresentar maiores inclinações suicidas, por exemplo, quando estão em tratamentos, etc., né? Então, os dados, o paradoxo é porque nas mulheres apresentam maiores desejos suicidas, né, em tratamentos, etc. Ideação, que chama, né? Ideação suicida. Mas no final das contas, nos resultados, são homens aqueles que cometem mais suicídio, né? E, como eu disse, né, não há uma resposta muito fechada para isso. O que existe são alguns relatos, algumas análises, né, algumas indicações. Outra coisa, tem uma coisa interessante, curiosa, que é as mulheres têm taxa de tentativa superior às dos homens. Só que taxa de suicídio efetivo é maior entre os homens desde sempre e pelo menos o dobro, às vezes
3, 4 vezes mais homens se suicidam de fato do que mulheres, dependendo do país. Mas pelo menos o dobro, certo? Então, e aí, é lógico, né? A maior explicação, né, atualmente lá atrás, está nos papéis tradicionais que são, né, designados aos gêneros, né? Nós temos uma pressão social que vem através desses papéis sociais que estão relacionados, sem dúvida nenhuma, com esses resultados. Algumas análises apontam para que, por exemplo, os homens apresentam maior número de suicídio quando eles apresentam também algum fracasso profissional, né? Desemprego. Aqui na linguagem do Durkheim, seria o tipo de suicídio mais associado com o anômico, né? Uma espécie de fracasso profissional é típico dos suicídios masculinos até os dias atuais. E no caso das mulheres, um outro dado que é importante, que é interessante, é que em países subdesenvolvidos há uma menor tendência de suicídio das mulheres, né? Talvez pela maior dependência, pelo papel mais central das mulheres dentro de uma unidade familiar, né? Pelo tradicionalismo da vida, enfim, nós podemos elencar uma série de fatores, mas o fato é que não existe uma resposta fechada para isso. Vocês aí, se vocês quiserem dar opinião, comentando para a gente lá nas caixas do Instagram, por que vocês acham que tem uma diferença entre mulheres e homens nesse quesito, vocês estão convidados a participar dessa discussão com a gente. Ô, Alessandro, deixa eu fazer uma discussão aqui. Você sabe que a única vez que para deixar um pouco mais, para dar mais detalhe, só teve um país, durante um intervalo de tempo, em que a taxa de suicídio entre mulheres foi maior do que a dos homens, e esse país foi a China. Além da regra do filho. Então, durante os anos 70 e 80 e 90, na China, mais mulheres se suicidavam do que os homens. Embora agora os homens se suicidam em valor superior na China, justamente, entre outras causas, porque a regra do filho único foi extinta. Mostrar como que a regra do Estado ela tem impacto. Existindo a regra do filho único, cresceu a taxa de suicídio entre mulheres, inexistindo, quando a regra caiu, diminuiu a taxa. Não, então Mas, esse negócio de países subdesenvolvidos apresentar uma menor taxa de suicídio das mulheres, também eu acho interessante isso, né? Porque os países mais desenvolvidos, normalmente as mulheres já são mais individuais, né? Já são mais estudadas, aspectos que aparecem lá no livro do Durkheim, né? Apresentam um maior número, um grau maior de instrução. Muitas delas não fazem família, aliás, é outro dado interessante, né? Pessoas casadas tendem a se suicidar menos, né? Então, todos esses aspectos aqui podem estar relacionados também com esses dados. Luiz, você colocou uns 200 tópicos aqui no quebra-pau acadêmico de hoje. Vai lá, explica para a gente o que nós temos para o nosso quebra-pau. não, é porque o Durkheim ele abre uma tradição de estudos sobre o suicídio no campo da sociologia, que tem impacto gigante também em outras disciplinas, como a própria psicologia. Mas a galera foi estudando e foi divergindo do Durkheim. Enfim, você tem que bater em cachorro grande para poder aparecer, né? Então o pessoal vai forte tentar bater no velho Durkheim. Bom, um dos trabalhos mais importantes recentemente de que tenta fazer uma crítica ao Durkheim é o do sociólogo Márcio com Z, Barbagli, que é da Universidade de Bolonha, na Itália. E aí tem um livrão aí famoso que se chama O Suicídio no Ocidente e no Oriente. Ele vai dizer o seguinte, não, tudo bem, o Durkheim abre tudo, ele é o fera, ele é o bichão da goiaba, mas o Durkheim dá pouco espaço para as variáveis socioculturais, ou para pensar em como cada cultura estrutura o significado individual do suicídio. E ele critica a própria escapada do Durkheim, que o Durkheim falava assim, ó, as intenções individuais não são importantes. O que importa, como você disse no começo japonês, o que importa são as variáveis estruturais, né, as taxas. E aí ele diz o seguinte, se a gente não levar em conta as questões individuais, ele não consegue fazer a ligação entre os valores da sociedade, a cultura, como que as aspirações sociais são formadas e as motivações do indivíduo que comete o suicídio. Então, as motivações individuais são importantes, inclusive do ponto de vista sociológico. Essa parece uma bela crítica do cara, e ele vai explorar vários grupos no século XX que aumentaram suas taxas de suicídio por fatores tipicamente culturais, como, por exemplo, os jihadistas islâmicos, ou como, por exemplo, tem um grupo político no Sri Lanka
chamado Tigres de Tamis, que é um grupo hinduísta, uma minoria que quer a independência do Sri Lanka, que quer um estado próprio, porque eles acham que eles têm autonomia cultural, enfim, uma identidade própria, eles querem uma nação própria. E eles cometem suicídio lá como ataque político no tipo de um kamikaze japonês ou de um terrorista islâmico. Eu não entendo. O que seria, por exemplo, uma variável? Tá, a cultura altera, sem dúvidas, a forma como o indivíduo vai agir, etc. Mas esses casos aí que você falou não são típicos casos do suicídio altruísta? São típicos casos de suicídio altruísta. Só que tem, segundo o autor, configurações culturais muito mais microscópicas do que um Estado-nação, né? Sim. Entendeu? Então, ele acha... Tem um outro exemplo interessante que é das viúvas eternas na China. Eu lembrei aqui de um traço tradicional da sociedade albanesa, que os caras têm um pacto de sangue. Você já ouviu sobre isso? Não. Que é se a minha família, eventualmente, algum membro da minha família vai e mata um membro da sua família, a sua família tem um pacto que eles precisam matar alguém da minha família. E esse ciclo não acaba, né? Ele Nossa. fica eternamente. É um traço cultural forte assim, para mostrar homicídio, por exemplo, né? Não suicídio nesse caso, mas é como a cultura pode impactar assim esse tipo de coisa, né? Pois bem, e aí ele também tem um exemplo que ele diz o seguinte: na China, houve durante um pequeno intervalo de tempo, um aumento do suicídio de mulheres viúvas. As mulheres, parece que a explicação de Durkheimiana cabe, né? Porque ficou viúva, ficou mais sozinha, ficou desgostosa, isolada ou deprimida, enfim, e as mulheres se suicidam. Mas isso, segundo o Barbagli, é porque era um ato de resistência individual à intensa pressão das famílias para que elas se casassem novamente. Então era também um tipo de suicídio fatalista, né? Porque a regra de você se casar de novo é muito forte, para que as mulheres não ficassem sozinhas, e elas, justamente como resistência a essa regra, cometiam suicídio. Mas isso só faz sentido se você entender direito a cultura daquelas regiões chinesas, segundo o autor. Mas, Perfeito. obviamente, essa crítica dele é para dizer que é preciso abrir um pouco o leque de variáveis e não ter só a regra da integração social, mas mesmo assim ele não abdica da ideia, do espírito durkheimiano, de que, enfim, existe um vetor central na sociedade sobre as pulsões suicidas. Pois é, galera. Então, para vocês conseguirem, vocês que estão estudando, tentando compreender, né, a teoria do Durkheim, tentem colocar, desenhar aí, né, um mapinha com um risco, né, de integração e outro risco de regulação social, né, moral. E nas pontas desses dois risquinhos aí, cruzando um ao outro, vocês vão ter os tipos de suicídio que a gente tentou discutir aqui. E aí, para bagunçar tudo isso, sempre tem isso é comum, né? Qualquer coisa das ciências sociais, o primeiro argumento que vem tentar quebrar é o culturalista, né? Que vai falar, É, isso daí não é bem assim, isso daí é típico da Europa. Né? é. Lá numa tribo da Índia não é assim que acontece. Mas isso é comum, isso vale também, são argumentos válidos. E só para fechar o bloco, uma observação ainda que é a seguinte: segundo os dados mais recentes, inclusive listados por esse sociólogo italiano, é de que aquele suicídio de tipo egoísta, que é o mais típico quantitativamente e muito associado à depressão, é uma boa notícia que ele vem caindo sistematicamente ao redor do mundo. E isso se deve às políticas de prevenção e a maior frequência das pessoas na terapia, em tratamentos, tanto tratamentos psicoterapêuticos quanto tratamentos médicos com remédio, assim por diante. Então, e por outro lado, infelizmente, tem tido um crescimento em alguns países do suicídio de tipo altruísta, né? Como a gente disse no Sri Lanka, como em algumas regiões islâmicas. Mas a notícia boa é que aquele suicídio do sofrimento individual tem caído, e isso se deve às campanhas como, por exemplo, Setembro Amarelo. Outra coisa, né? Eu queria só para encerrar esse bloco, então, Luiz, destacar que esse modelo analítico ele não serve apenas para a gente falar sobre necessariamente um suicídio, que é um caso extremo do problema, né?
ele serve muito para a gente conseguir também analisar, né, de que forma, moralmente, né, de que forma a gente integra os indivíduos na sociedade como um todo, né? Então, nós temos problemas como depressão, falta de uma pessoa se integrar socialmente, né? Todos esses problemas têm também um tipo intermediário, né, que não precisa a pessoa cometer um suicídio para esse problema existir, né? Pessoas que têm pouca liberdade, pessoas que são reguladas demais, pessoas que são integradas demais, integradas de menos. Isso daí pode servir para a gente para uma análise menos extrema da coisa também, né? E vale a pena entender que o ajuda, as terapias, tudo isso causam efeitos positivos de diminuir. Então, sempre ficar com isso no seu radar para recomendar e ajudar sempre que possível. Bom, Luiz, tem alguma historinha de querência pra gente? Não tem de querência. Eu tenho uma outra, talvez, aqui melhor. Como a gente disse, né? A gente tinha um professor que é muito bem quisto na memória de todo mundo que teve aula com ele, que é o Pedro Bodê de Moraes, que gostava muito da obra do Durkheim e ensinava o suicídio em tudo que era turma lá para os idos, desde sempre que ele deu aula federal, né? Ele nos deixou no ano passado, vale dizer que não foi por suicídio, mas todo mundo lembra das aulas dele sobre esse livro e sobre outras obras do Durkheim. E aí aconteceu uma história comigo, exatamente quando ele estava dando o suicídio para a nossa turma. Eu estava envolvido com questões urgentes da Revolução, militando num movimento social organizado chamado Movimento Estudantil. E essa militância também acarretava alguns excessos de reunião e depois a gente tinha que tomar alguma coisa para desestressar da reunião. Foi até que uma vez ele... e outra coisa, o Pedro também, ele se envolvia muito com a extensão universitária. Então ele fazia trabalho com os agentes penitenciários, fazia trabalho com vários movimentos da sociedade, era parte importante da agenda dele. E aí, algumas vezes, em função dessas atividades, ele cancelava a aula na semana e fazia a reposição da aula no sábado de manhã. O bicho, além de tudo, era Caxias pra caramba. Começava a aula às 7h30 da manhã no sábado. Aí, em uma dessas nossas dedicando a vida para o movimento estudantil, dedicava também para bagunça, né? E aí, numa sexta-feira, a gente teve compromisso intenso com a Revolução e tivemos que tomar uns negócios de noite e ficamos meio doidinhos. E daí, a gente estava lá perto da universidade. E a gente tinha a chave do centro acadêmico, a gente deu um golpe para dormir lá dentro, coisa que não pode, aliás. A gente conseguiu dar um overlap no segurança e subiu para dormir no centro acadêmico, num sofás pulguentos que tem lá, ou tinham lá. A gente dormimos lá para assistir a aula do Pedro no sábado, entende? E aí o pessoal foi acordando meio aos trancos e barrancos para ir para aula e eu calcei o tênis de outra pessoa que estava dormindo lá. Eu calcei um pé meu e o pé do outro. E eu entrei na aula atrasado com um pé de um tênis e outro pé do tênis. E aí o Pedro olhou e falou assim: Luiz, que bonito seus calçados. Muito bonito, você tá bem de calçado. Senta aí e me explica o que é o suicídio por Durkheim do ponto de vista sociológico. Aí, eu não sei se foi Deus ou não sei o que me falou, me puxou de uma memória de uma outra aula dele. Eu falei, isso é uma variação na taxa. Não, mas ele falou assim, se você não acertar, você pode se considerar de exame comigo, porque isso não é jeito de chegar na sala. Tava atrasado e eu tava tudo estrupiado. Eu devia estar faltando pra caramba na matéria dele. Mas aí, do nada, veio a memória. Eu falei assim, a variação na taxa. Muito bem, agora você pode continuar na sala. Então, a história maravilhosa. Que ele cobrava debochando, né? Ele cobrava tirando sarro. Era uma coisa sensacional. Boas memórias do professor Pedro Bodê. A minha primeira prova que eu fiz dele, eu lembro que era sobre o Durkheim também, fiquei estudando pra caramba, não conseguia, né, caipira de Lins, não conseguia entender porra nenhuma que tinha escrito no livro. Fui lá, fiz com o maior esforço do mundo, a hora que veio a nota, tipo, 3. Puta que pariu, cara. Era bruto. Não tava nada acostumado a tirar umas notas horríveis assim, né, então... só tomei pancada no primeiro semestre. Você teve dificuldade também ou não? Eu fiz Sociologia 1 com ele e passei com 8,5, nunca me esqueço. 8,5? 8,5. Desse cara. jeito aí, chegando de Não, tênis mas trocado? essa disciplina eu já estava no terceiro ano, no segundo, não me lembro. Bom. Você já estava treinado na academia da cachaça lá, né? Pois é. Não, a primeiro semestre eu fui muito Caxias. Daí você deve ter se perdido um pouco assim que chegou em Curitiba, né? Foi curtir um Não, pouco. pelo contrário.
contrário, eu me perdi nos livros mesmo, não tinha base nenhuma, tava totalmente Não, eu fui voltado. Caxias e fui deixando de ficar Caxias. Eu tive um vale. O segundo ano foi levado na breca. Nossa Senhora. Vamos lá, Alessandra. A pergunta é a seguinte. Bom, obviamente o suicídio é de sair de uma maldição, então não vale uma pergunta sobre o suicídio em geral, mas vamos falar. Se as frustrações profissionais e essas crises que acarretam algumas mudanças de atividade profissional das pessoas, se isso é maldito, conforme a visão do nosso autor Durkheim. A pergunta é conforme o Durkheim ou conforme o Alessandro? Conforme o Durkheim, conforme o Alessandro. Eu acho maldito, sim, acho maldito. Mas veja só, né? Todo mundo tem o objetivo de ser bem-sucedido profissionalmente, mas ser bem-sucedido profissionalmente normalmente significa ser uma pessoa rica, né? Ter as posições mais altas dentro de uma hierarquia, e numericamente isso é impossível. Eu falo isso para meus alunos, né? É triste isso, né? Mas a maior parte de nós, se colocar um objetivo desse, a gente vai ser fracassado, né? E se nós todos dependemos desse tipo de sucesso, né? Sucesso significar ocupar posições elevadas dentro da hierarquia profissional e salários os mais altos possíveis, nossa sociedade é uma fábrica de fazer gente desanimada, gente frustrada e plausível de ser vítima desse tipo de problema, que é o problema, né, anômico, né? Quando as regulações, né, o desânimo acaba causando esse desamparo total. Então, porra, eu acho que e tô apoiado, obviamente, pelo Durkheim aqui nessa resposta, eu acho que é um problema do mundo moderno esse. E você? Eu acho que sim. Eu acho que excesso de ambição profissional é uma porta para frustração em algum momento da sua carreira, né? Por isso que nessa ambição profissional você tem que incluir autorrealização, né, reconhecimento, grana, tudo. Não dá para ficar só com assim, uma ambição econômica ou de poder muito forte. Você pode se lascar com força. Então, hoje teve até um momento coach aqui. Vamos para as lutas de gostos, Alessandro. Luta de gostos que eu preparei para você. Você está pensando o quê? Ó, a gente tem, né, muitos casos de autores e músicos suicidas, mas a gente também pode celebrar a obra deles, lembrando do legado que eles deixaram. Então, eu vou pegar dois do rock aqui. Rock and Roll, que você é um rocker e tal. Eu peguei o Ian Curtis e o Kurt Cobain, os líderes, respectivamente, do Joy Division e do Nirvana. Quem que é melhor? Qual das duas bandas é melhor, japonês? Essa você caprichou, hein? Ué. É, O Ian Curtis morreu com 23 e o Kurt Cobain com 27. o Os Kurt dois Cobain deixaram foram marcos no rock, né? Então não vamos pensar aqui do ponto de vista da importância, porque eu acho que o Nirvana, na trajetória do rock, tem impacto mais transformador do que o Joy Division. Mas do ponto de vista subjetivo, do gostinho, daquela coisa alegre que você tem quando você escuta as bandas, qual que você prefere? Não, eu prefiro Nirvana e Kurt Cobain, a obra do Kurt Cobain. Mas eu gosto muito do Ian Curtis também. Aliás, o Joy Division, né, ele continuou, né? Então é um legado meio duplicado, assim, né? Tem o Joy Division, que é com o Ian Curtis, depois o New Order sem o Ian Curtis. E eu acho que o New Order / Joy Division são das bandas mais importantes no legado quanto ao estilo musical, né? Muito das coisas que eles faziam lá nos anos 80 e 70 são pop hoje, né? São muito utilizados pelos artistas do mainstream atualmente. O GG vai adorar essa nossa discussão aqui, né? Vai. Fala, o GG que gostou do Luta de Gostos, do pagode e axé. Mas qual que é o estilo que eles legaram, o Joy Division e o New Order? O legado, eu acho que o New Order e o Joy Division, eles usavam já, né? Lá no final dos anos 70, muitos elementos eletrônicos. E o baixista, sabe, que é uma curiosidade aqui, é um momento Rolling Stone pra você, Luiz. O Peter Hook, baixista da banda, né? Do Joy Division, eles não tinham dinheiro, eles eram da working class lá de Manchester, e para tocar o baixo, ele não conseguia tocar e ouvir o som do baixo, porque precisava de um amplificador muito bom, assim, né, para espalhar o som, né, aquele som grave. E aí, como ele não ouvia, ele ficava dando palhetada de forma mais contínua, assim, né? Que nem guitarrista toca, né? Ficava aquele du, né? Não ficava aquela coisa mais passada. E aí ele acabou inaugurando um estilo de tocar baixo, que é um estilo muito mais, né? Muito mais rápido de tocar, porque ele não conseguia ouvir. Ele tinha que ficar dando a palhetada toda hora, né? Para que o som do baixo aparecesse o tempo todo. Como que é o barulho, Açúcar? Depois a gente coloca aqui a entrada do Blue Monday aqui.
pessoal. Então é por isso que você tirou 3 na primeira prova do Pedro. Você ficava escutando música e lendo sobre o estilo e não estudava pro cacete do Durkheim, né? Talvez, pode ser. Então é isso. Então E deixar você, ô criatura? eu gosto mais do Joy Division, com certeza. Tem nem questão. Pra mim, eu sei que não dá pra basear. Eu tenho o grunge é muito foda, não sei mais o que, o pós-grunge. Mas na moleira, no corações, bate mais o Joy Division, não tem jeito. E você o New Order prefere New Order ou Joy Division? Acho que New Order depois. Mas Joy Division antes que o Nirvana. Eu sou um cara dos anos 80, já. Ganhou atestado de tiozão. Parabéns. Vai tomar no seu. Bom, então é isso. Deixar os avisos finais, agradecer. Se você gosta desse conteúdo, considere nos ajudar com a campanha de financiamento coletivo no apoia.se/maldita politicagem, para que esse tipo de assunto apareça mais na sua vida e das pessoas. Além do mais, compartilha aí, manda no grupo, manda na galera da faculdade, manda na galera do colégio e, por último, vai lá e coloca. Semana passada eu falei, teve 2 pessoas que colocaram estrelinhas, 5 estrelas no Spotify. Pô, gente, dá 5 segundos, entra lá, dá um help e compartilha e comenta na caixa do Spotify. Vamos aumentar a interação. Tamo junto, boa semana e obrigado por escutarem. Não, eu vou complementar isso aí. Essa coisa, porque a gente tá no ranking dos mais tocados em ciência no Brasil, lá no Spotify, isso significa que a gente teve uma audiência alta. E se 2 só foram lá e apertaram, tão de sacanagem, galera. Vamos lá, ajuda a gente no Instagram e no Spotify. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.